Eu vou explicar logo aqui o fatorial de um número natural. Então, assim, o que é o fatorial de um número natural? É a representação do produto de um número em ordem decrescente até chegar no 1. Então, por exemplo, se você tem aqui 4 fatorial, olha a representação, ó. Você representa o número com uma exclamação. Então, esse símbolo de exclamação lá do português, aqui na matemática você lê 4 fatorial. Então, o que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplesmente isso. Você pega o número, repete e sai multiplicando por ele mesmo até chegar no 1. Tudo bem? Cuidado, não é até chegar no 0. Então, aqui a gente não vai mexer com o número negativo. Legal desse capítulo, ó. A gente não vai mexer com o número negativo e o 0 não funciona aqui também. Então, se por exemplo você tiver 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Se você tiver 2 fatorial, 2 vezes 1. Se você tiver 1 fatorial, apenas 1. E propriedade aqui, né? Se você tiver 0 fatorial, você sempre responda 1, como está aqui, tá? Não vamos entrar muito nesses detalhes do 0 fatorial igual a 1, mas é isso. Então, o que é fazer o fatorial de um número? É sair multiplicando ele por ele mesmo em produtos decrescentes até o 1, tá? E aí ele coloca nesse ponto aqui alguns exemplos, né, como eu já coloquei. E aí você faz o resultado do produto, né, ou não, se você quiser. E aqui está alguns exemplos. Ó. 6 fatorial, você pode fazer do 6 até o 1. Ou, olha como é legal, ó, você pode parar no número que você quiser. Você também não é obrigado a chegar até o 1. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tivesse o número 120 fatorial. Então não tem sentido você querer desenvolver o 120 até chegar no 1. Você pode fazer assim, ó, 120 vezes 119 vezes 118, e aí eu vou parar no 118. E aí se eu parei, se eu não fui até o 1, então você coloca o símbolo de fatorial. Aí assim, qual é o momento que eu sei que eu tenho que parar? Aí vai depender da pergunta, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Você pode resolver isso aqui de duas maneiras. Qual é a maneira demorada, né? É você fazer 10, 9, 8, 7, 6, 5, nossa, 3, 2, 1. Muito sem sentido isso, né? E aí você vai dividir por 7 fatorial, que é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí como é que fica a divisão? 7 mata 7, 6 vai embora com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. E aí o que sobra é só isso, ó. 9 vezes 8 é 72, vezes 10, 720. Ora, mas para que tudo isso, né? Imagine se não fosse 10 e 7, se fossem números maiores. Então, qual é a minha decisão? A minha decisão é sempre olhar para o número maior, porque aí eu vou começar a decompor em cima dele, e aí eu vou parar na hora que eu chegar no número menor, que é o denominador. Então, ficaria assim, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aí eu parei no 7 fatorial, e aí agora eu vou dividir por 7 fatorial, porque aí eu elimino 7 fatorial com 7 fatorial. Então, olha como é mais rápido, né? E aí sobra o mesmo produto. 9 vezes 8 vezes 10, que é 720. Tá? Da mesma forma. Entendi? Então, o fatorial é só isso. E aí, quando eu estiver explicando combinação, arranjo, permutação, vocês vão entender melhor qual é a aplicação desse símbolo aqui do fatorial. Então, mais um aqui para a gente fechar a nossa aula, né? Então, percebe que agora ele coloca elementos numéricos e não estabelece um número adequadamente, né? Mas aí nós vamos aplicar novamente a propriedade. Então, qual é a propriedade do fatorial? Você começa pelo próprio elemento, então fica n mais 1,
e vai multiplicar por ele mesmo, sempre tirando uma unidade. Então, se de n mais 1 eu tirar uma unidade, o que é que sobra? Sobra n. Então, isso aqui você vai multiplicar por n. N tirando uma unidade. N tirando uma unidade. Vai sobrar o próprio n menos 1, que não tem mais nada para fazer, né? E aí, quando eu cheguei no n menos 1, eu percebo que ele se repete aqui embaixo. Isso quer dizer que eu não vou mais continuar isso. Porque se eu fosse continuar, eu ia multiplicar por n menos 2, n menos 3, n menos 4. Mas eu vou parar aqui. Se eu parei aqui, eu coloco o termo fatorial. E aí eu vou repetir o de baixo. Vou repetir aqui o de baixo. N menos 1 fatorial. E isso tudo é igual a 6. Está parecendo meio assustador, mas é só fazer isso. Ó. Vai embora os dois. Então, o que é que sobra? Que n mais 1 vezes n é igual a 6. Qual é a maneira rápida de resolver isso? A maneira rápida é você perceber que eu tenho aqui dois números, n e n mais 1, cujo produto é 6. Então, aqui só pode ser 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. E quanto vale n? Vale 2. Ou seja, n é igual a 2. E aí acabou a questão. Mas se você não enxergar isso, né? Percebe que n mais 1 vezes n igual a 6, eu posso fazer aqui a distributiva, né? Então fica n ao quadrado mais n menos 6 igual a 0. E aí você tem uma função quadrática, né? E aí você faz o delta. B ao quadrado, menos por menos dá mais, 24, que é igual a 25. N é menos b, menos 1, raiz quadrada de 25 é 5, dobro de 1 é 2. N é linha, 5 menos 1, 4, dividido por 2 é 2, que já bateu aqui, né? E N, duas linhas, menos 1 com menos 5 é menos 6, dividido por 2 é menos 3, que não pertence à solução. Porque aqui eu já avisei que a gente não mexe com números negativos, né? A resposta aqui sempre é positiva e você não mexe com zero. Legal? E aí a gente ficou devendo aí só uma questão mesmo, né?